Você já percebeu como tudo parece estar ficando mais caro? O arroz sobe, a carne sobe, a energia sobe, o combustível sobe. E a maioria das pessoas acredita que isso acontece apenas por decisões políticas ou pela economia. Mas uma força invisível pode destruir safras inteiras, aumentar o preço dos alimentos, pressionar a inflação e afetar diretamente o seu bolso. Essa força tem um nome, é El Niño. E o mais preocupante é que a maioria das pessoas só descobre sua existência quando os preços já explodiram. Hoje você vai entender por que investidores, produtores rurais, governos e grandes empresas monitoram o El Niño com tanta atenção. Porque quando ele aparece, seu dinheiro sente. O que é o El Niño? O El Niño é um fenômeno climático causado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. Parece algo distante, parece um problema para cientistas, mas não é. Quando as águas esquentam além do normal, o clima do planeta inteiro começa a mudar. Algumas regiões enfrentam secas severas, outras sofrem com enchentes. E quando o clima muda, a produção de alimentos muda junto. E quando a produção cai, os preços sobem. É uma regra econômica simples. Menor oferta, maior preço. Quem paga a conta? Você. A primeira dor, comida mais cara. Agora imagine a seguinte situação. Milhares de hectares de plantações são afetados, a chuva não vem quando deveria, ou vem em excesso, a colheita diminui, o produtor perde parte da safra e o supermercado recebe menos produtos. O resultado aparece na sua cesta de compras. Arroz, feijão, milho, soja, frutas, carnes, tudo pode sofrer impacto. O que muita gente não percebe é que a inflação dos alimentos costuma atingir principalmente as famílias de renda média e baixa. Porque quem ganha pouco gasta uma parcela maior do salário apenas para comer. E quando a comida sobe 10, 20 ou 30%, não existe mágica financeira. O orçamento simplesmente deixa de fechar. A segunda dor, energia mais cara. Existe outro problema que quase ninguém comenta, a energia elétrica. O Brasil depende fortemente de hidrelétricas. Se determinadas regiões enfrentam períodos de seca prolongada, os reservatórios podem sofrer pressão. Quando isso acontece, o sistema precisa recorrer mais às termoelétricas. E termoelétricas custam mais caro, muito mais caro. O resultado? Bandeiras tarifárias, contas de luz mais altas, custos maiores para empresas, custos maiores para indústrias, custos maiores para o consumidor final. Mais uma vez, o efeito volta para o seu bolso. A terceira dor, combustíveis e transporte. Agora pense em toda a logística do país. Estradas, portos, transporte de grãos, distribuição de alimentos. Quando eventos climáticos extremos acontecem, parte dessa estrutura pode ser afetada. Enchentes bloqueiam rotas, secas dificultam operações, custos aumentam e cada vez que o transporte fica mais caro, praticamente tudo fica mais caro. Porque quase tudo que você consome precisa ser transportado antes de chegar a você. O combustível não sobe apenas no posto. Ele sobe dentro do preço de cada produto que você compra. O medo que preocupa investidores. É por isso que grandes investidores acompanham relatórios climáticos. Eles sabem que clima e economia estão profundamente conectados. Uma mudança climática relevante pode afetar produção agrícola, inflação, juros, empresas do agronegócio, exportação e até o crescimento econômico. Enquanto a maioria das pessoas está distraída com notícias do dia a dia, alguns já estão observando os sinais que podem influenciar os próximos meses. Não porque conseguem prever o futuro, mas porque entendem que riscos precisam ser monitorados antes de se tornarem problemas. O que você pode fazer? Você não controla o clima, mas controla a sua preparação. Se existe uma ligação que o El Niño ensina, é a importância de construir uma reserva financeira, porque quem depende do último centavo do salário fica extremamente vulnerável quando os preços sobem. Uma reserva não elimina a inflação, mas reduz o impacto dele na sua vida. Além disso, acompanhar indicadores econômicos e climáticos ajuda você a entender movimentos que muitas pessoas só percebem tarde demais. O El Niño não é apenas um fenômeno climático. Ele pode se transformar em um fenômeno econômico e quando isso acontece, o efeito chega ao supermercado. Chega na conta de luz, chega no combustível, chega na sua casa. A pergunta não é se o clima influencia a economia. A pergunta é, você está preparado para quando essa influência chegar ao seu bolso? Se você quer entender os acontecimentos antes que eles apareçam na sua conta bancária, siga o canal Desperta Finanças, porque quem entende o que está acontecendo ao redor do mundo toma decisões melhores com o próprio dinheiro.